comovido, mas faltam forças pra lutar. Senhor, estou tão fraco. Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. Agora Jesus nos chama, eu não consigo levantar, estou tremendo e comovido, mas faltam forças pra lutar. Senhor, estou tão fraco. Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Só me tira uma dúvida aqui, é isso mesmo? Está sendo gravado? Está sendo transmitido? Isso. Sendo transmitido? Isso. Muito bem, só para a gente não falar muita bobeira aqui, né? Quero, nesse momento, desejar um feliz sábado a toda a igreja. Saudar a igreja de Cristo com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Quero dizer para você também, meu querido amigo que nos assiste pelas redes sociais, seja muito bem-vindo. E que durante esse dia e ao longo dessa semana você possa ter um encontro especial com o nosso Deus. Amém. Me sinto extremamente feliz, grato a Deus pela oportunidade que Ele me concede nessa manhã de poder conhecer mais uma parte do povo do Senhor. Amém. De poder conhecer pessoas que estão com esse mesmo sentimento, em busca do mesmo propósito, que é anunciar Cristo Jesus e se preparar para o breve encontro com Cristo nos ares. Amém. E eu quero te dizer desde já que ao longo dessa semana, que você possa separar um tempo especial para poder se encontrar com Deus, porque Deus Ele quer se encontrar com você. Amém. E eu quero te desafiar ao longo de toda essa semana estar junto comigo aqui na casa de Deus para podermos estudar juntos a palavra de Deus e descobrirmos a respeito dessa última vitória, a vitória decisiva que Cristo Jesus Ele conquistou por mim e por você. Amém. Tenho certeza que vai ser momentos especiais que nós teremos a oportunidade de viver na presença de Deus, que Deus Ele vai falar profundamente ao meu e ao seu coração. Tá certo? Então não falte. E aquele que aceitar o desafio, tá bom? E estiver conosco aqui durante todos os dias, no próximo sábado, eu vou fazer um sorteio especial aqui. E só vai poder participar desse sorteio aqueles que estiverem conosco durante todos os dias a contar de hoje, tá bom? Ou melhor, vou dar uma colher de chá e eu vou contar a partir de amanhã. Porque pode ser que você hoje esteja nos assistindo aí pelas redes sociais, mas mora aqui na cidade, e o convite se estende para você também para amanhã estar aqui junto conosco, tá certo? E vai valer para amigos também, que quem saiba você possa trazer ao longo da semana, então a partir de amanhã também. Então está feito o desafio. Como foi dito ao início, eu me chamo Tiago, tá certo? Tiago Monteiro. Estou no último ano, pela graça de Deus, do curso de teologia. Tem sido um misto de sentimentos, de emoções, né? Esse momento ali, nós já sentimos o gostinho da reta final. Teremos ali agora, daqui mais uns meses, que nos despedir das amizades, dos professores que muito têm contribuído para o nosso crescimento, a nossa formação, mas também um sentimento de alegria, de gratidão por vermos que até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. É interessante, né, quando nós paramos para poder analisar a nossa vida
quando nós paramos para poder ver os planos que em algum momento da nossa jornada nós traçamos, nós percebemos que em nenhum momento nós sonhamos serem felizes, sim ou não? Sim. O grande sonho da existência do ser humano é ter um final feliz, é ter uma jornada repleta de realizações, de vitórias, de conquistas, mas muitas vezes ao longo da nossa caminhada nós somos surpreendidos exatamente por situações completamente contrárias àquilo que nós um dia sonhamos para a nossa vida. E é interessante que quando nós paramos para poder estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, nós percebemos que na Palavra de Deus nós encontramos algo semelhante a isso. Que um dia Deus ele sonhou, idealizou e colocou em execução exatamente a criação do ser humano, do planeta Terra, algo completamente belo, perfeito, mas em algum momento nessa história houve uma interrupção nesse sonho perpétuo de felicidade que Deus ele havia traçado para o ser humano. E é interessante que desde lá para cá, o sofrimento ele tem feito parte da existência do ser humano. Queiramos nós ou não, tenhamos em algum momento da nossa existência ou não planejado os desvios na nossa rota, o sofrimento ele corriqueiramente insiste em nos mostrar que algo está fora do normal do mundo no qual nós vivemos. É interessante que somente no ano de 2023 foram registrados cerca de dezenas de terremotos, onde mais de 52 mil pessoas vieram a óbito, onde mais de 120 mil pessoas sofreram gravemente com essas situações. E o que dizer das guerras que têm assolado o nosso mundo nos últimos anos? Alguns historiadores vão dizer que o século XX é o século das guerras, porque exatamente dentro do século XX nós temos as duas maiores guerras que o ser humano ele presenciou: a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, com cerca de mais de 60 milhões de mortos. E o que dizer da última guerra que tem se arrastado por mais de um ano? Uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E essas cenas são cenas para nos mostrar exatamente que o nosso mundo ele está em colapso. Um mundo onde cada vez mais que se investe em conhecimento, em tecnologia, gradativamente caminha para a sua destruição. E o que dizer da última guerra que tem sido travada no Oriente Médio, onde crianças, onde pais, mulheres, classes sociais, idade têm sofrido ferozmente? Isso são algumas imagens para nos mostrar exatamente que, por mais que nós não tenhamos planejado, o mal, ele existe, é real, e está muito perto de nós. Basta nós ligarmos a televisão da nossa casa para vermos muitas vezes que pessoas inocentes estão sofrendo. E isso é uma realidade que todos os dias nós somos confrontados a ter que suportar. E muitas vezes pode surgir na nossa mente exatamente a seguinte indagação: Senhor, até quando? Ou muitas vezes nós paramos para poder pensar exatamente o seguinte: se a palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 1, verso 1, que no princípio Deus ele criou todas as coisas, e também vai nos dizer em diferentes textos a palavra de Deus que Deus ele é santo, que Deus ele é puro, que Deus ele é bondoso, que Deus ele é a fonte da vida, que Deus ele é o bom pastor, que Deus ele é a porta, que Deus ele é o caminho, que Deus ele é o pão da vida, que Deus ele é a água da vida. Se Deus ele é tudo aquilo de bom que existe, por que o mal ele existe? Como é possível um Deus santo, puro, perfeito, bondoso, que é todo amor, em um mundo onde o mal insiste em nos machucar? Como? E ao longo dessa semana, a proposta do tema é exatamente refletirmos a respeito do porquê de situações ruins, elas insistem em acontecer com pessoas
boas. Quem é o responsável, o causador de tudo isso? E como foi provido para o ser humano exatamente a solução final para esse problema chamado pecado? Muito bem. A palavra de Deus vai nos dizer em Apocalipse. Eu quero te convidar nesse momento a você abrir a tua Bíblia junto comigo no livro de Apocalipse. E aqui nós vamos estudar um pouquinho exatamente a origem, a respeito da origem disso tudo que nós vemos e somos forçados a viver nesse mundo. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, quem achou, diga aí agora nesse momento. Amém. Achei? Não achei. Achou? Muito bem. Se você achou a sua Bíblia, então, aí o versículo de Apocalipse capítulo 12, agora feche os seus olhos, curva a sua fronte mais uma vez e vamos falar com Deus então. Maravilhoso Pai que estás nos céus, como é bom estarmos na Tua presença. Como é bom, ó Deus, aprendermos de Ti e através de Ti as verdades fundamentais, a fim de que nós possamos, ó Deus, viver uma vida aqui nessa terra não focado nas situações que acontecem conosco e ao nosso redor, mas tendo a real compreensão do Teu plano original para a nossa vida. Então, nesse momento que estamos com a Tua palavra aberta em nossas mãos, rogamos a Ti, ó Pai, mais uma vez, fale conosco, que o ser humano se cale e o Teu Santo Espírito possa falar poderosamente ao coração de cada um dos Teus filhos que o Senhor trouxe aqui até nessa manhã, até nesse momento. Amém. Te pedimos essas bênçãos com o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Apocalipse capítulo 12, versículo 7 vai nos dizer o seguinte: então houve uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos fizeram o quê? Guerrearam, reivindicaram, lutaram contra Miguel e os seus anjos. A palavra de Deus nos ensina então em Apocalipse capítulo 12 que existe um porquê do sofrimento existir no nosso mundo. E muito mais, existe também um responsável pela origem e pela proliferação do mal no planeta Terra. E a palavra de Deus nos diz aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, que no céu, em algum momento da história, houve uma guerra. Uma guerra na qual estava envolvendo exatamente Miguel, os seus anjos, e do outro lado, o dragão e também os seus anjos. Se a gente continua lendo os versículos subsequentes, a Bíblia ela vai nos descrever exatamente quem é esse dragão. João ele vai dizer que o dragão, ele é quem? A antiga serpente, o diabo, aquele que é o sedutor de todos os seres humanos desde o princípio. E quando a gente vai a Gênesis capítulo 3, é nos descrito ali exatamente a origem da queda e do pecado dentro do planeta Terra. Em outras palavras, João ele está aqui nos dando a luz exatamente nos dizendo que em algum momento da história, por consequência de uma rebelião que ocorreu no céu, o mal ele agora passa a existir. E consequentemente, em Gênesis também vai nos dizer exatamente que esse mal que em algum momento da história surge no céu, ele adentra ao planeta Terra. E quando a gente avança a palavra de Deus um pouquinho mais, a gente vai descobrindo um pouquinho mais a respeito exatamente de quem é esse dragão, que se chama Satanás, Diabo, o grande sedutor de todas as nações. Eu quero te convidar nesse momento para abrir a sua Bíblia junto comigo no livro de Ezequiel. E o profeta Ezequiel, ele nos ajuda exatamente a compreendermos a respeito de quem é esse dragão, conhecido também como Satanás. Ezequiel capítulo 28.
Ezequiel capítulo 28. Versículo 12. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Olha só o que nos diz aqui. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga: assim diz o soberano, o Senhor: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, e jaspe, safira, carbúnculo e a esmeralda. Seus engastes e guarnições, ornamentos, eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim da guarda, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de quem? Muito bem. E caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que você foi? Muito bem, guarde essas palavras. Até que em você se encheu o quê? De iniquidade ou de maldade. Por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. E por isso eu o lancei fora, humilhado, para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim da guarda. Muito bem, a palavra de Deus aqui em Ezequiel, o profeta ele tem uma visão, e Deus ele mostra para Ezequiel agora exatamente como ocorre exatamente todo o processo de rebelião que nós acabamos de ler em Apocalipse, que terminou exatamente em uma guerra no céu. E é interessante que por mais que algumas correntes filosóficas, por mais que algumas pessoas cheguem a afirmar que Deus ele seja o causador do mal, diz e nos mostra claramente que Deus, quando ele criou todas as coisas, Deus ele criou tudo de que maneira? Perfeita. Até mesmo esse querubim, esse ser, esse anjo de luz que estava no Monte Santo de Deus, e a Bíblia inúmeras vezes usa diferentes adjetivos para poder dizer que ele era perfeito. Até que em determinado momento da história, o que se achou no coração dele? Iniquidade. Se você olhar na Bíblia, em diferentes textos, a palavra iniquidade, ela significa exatamente o quê? Pecado, maldade, corrupção. Se afastar, se distanciar exatamente daquilo que Deus ele propõe para a existência das suas criaturas. E o fato é que Ezequiel, inspirado por Deus, nos diz que em determinado momento, um anjo criado por Deus, perfeito em todos os seus caminhos, maravilhoso em esplendor, em beleza, em conhecimento, em sabedoria, ele permitiu que, por ser tão exaltado por Deus, permitisse que um sentimento completamente contraditório, desconhecido ao céu, entrasse em seu coração e agora pervertesse os seus pensamentos. E então, diante disso, você tem exatamente um local onde a paz ela habitava, onde a ordem era a palavra de lei, começasse agora a ter um sentimento completamente contrário. E esse anjo, que posteriormente agora recebe o adjetivo, o sobrenome de Satanás. E Satanás significa exatamente aquele que se opõe, adversário, aquele que agora se torna adversário de Deus. Ele se levanta e no seu coração ele começa agora a cobiçar exatamente a posição de autoridade que Deus ele possuía no céu. Isaías ele nos ajuda exatamente a compreender um pouco mais a respeito disso que nós temos estudado. E é por isso que eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia junto comigo agora no livro de Isaías, capítulo 14.
olha só o que Deus ele vai nos dizer através do profeta Isaías. Isaías capítulo 14, versículo 12. Olha só o que Deus ele nos diz através do profeta Isaías. Isaías capítulo 14, versículo 12, nos diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, ou debilitava as nações, você que dizia no seu coração, o que ele dizia no coração dele? Subirei aonde? Erguerei o meu trono acima das estrelas e faria o que mais? Me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei no mais alto, que as mais altas nuvens, e serei semelhante ao quê? Então perceba você, um anjo criado por Deus, estrela da manhã, Lúcifer. Por mais que a Bíblia, ela em nenhum momento nos diga exatamente que esse anjo ele se chamasse Lúcifer, a gente traz exatamente esse nome para esse anjo, porque ele era o quê? Um anjo cobridor, um anjo de luz, estrela da manhã. Lúcifer, ou esse anjo que era um anjo de luz, ele tinha uma função muito especial no céu. Ele tinha o privilégio entre todos os anjos de reger o coro angelical. Mas não parava por aí o privilégio que esse anjo ele possuía. Ele tinha o privilégio de estar diretamente na presença de Deus Todo-Poderoso. E ali exatamente fazer a função de cobridor de luz, enquanto os demais anjos estavam na presença de Deus, adorando a Deus continuamente, como Isaías capítulo 6 vai nos descrever. Em determinado momento que Isaías ele tem uma visão do santuário celestial. Esse anjo ele tinha uma função muito especial, ele estava na presença de Deus. Só que em determinado momento da história, por ser honrado de tamanho privilégio, ele começa agora a permitir que um sentimento completamente contrário, desconhecido a todas as criaturas de Deus, começasse a dominar o seu coração. Ele permitiu que a inveja, o orgulho, por olhar para si mesmo e falar: nossa, mas olha só como eu sou esplendoroso, olha só como eu sou bonito, olha só o tamanho da minha cabeça, o tamanho de conhecimento, de inteligência que eu possuo, olha só o tamanho dos engastes, dos ornamentos que existe somente em mim, os demais anjos que estão no céu não possuem. E o Espírito de profecia vai nos dizer que em determinado momento da história, o concílio celestial se reúne, a fim exatamente de que Deus ele pudesse agora colocar em cabo a criação do planeta Terra, a criação do ser humano. Em determinado momento, esse concílio celestial, Deus, o Pai, o Filho, se reúnem agora para poder exatamente Deus apresentar para todos os demais anjos o Filho como sendo exatamente a manifestação perfeita de Deus, da divindade. Lúcifer, ele permite que o orgulho, que a inveja dominasse o seu coração, e ele toma para si uma prerrogativa que não pertence a nenhuma criatura criada por Deus. Ele decide agora possuir exatamente o desejo de ser adorado. E desde lá para cá, o mal ele se alastrou no planeta Terra. E a experiência de todas as criaturas geradas por Deus. É interessante que muitos perguntam e pensam exatamente o seguinte: Deus sendo onisciente, sabedor de todas as coisas, Deus sendo todo poderoso, por que Deus ele permitiu então que um ser criado por ele
tendo conhecimento que esse ser se rebelaria contra o seu governo em determinado momento da história, continue por aí a espalhar a sua tirania, o seu governo de destruição, de pecado, de maldade. Porque Deus ele não pôs fim, termo, imediatamente a todo esse plano perverso, maquiavélico desse ser que resolveu se rebelar contra o seu governo. Ora, se Deus é todo poderoso e não faz, será isso então um indicativo de que Deus ele consinta com o mal? Ou se Deus ele não consinta com o mal, mas não destrói, será porque ele não tem o poder? E é interessante que desde esse momento até hoje, esses são alguns pensamentos que algumas pessoas por aí fora conjecturam na sua mente. Mas eu gosto de pensar exatamente esse processo pelo qual todo o plano de manifestação de Deus se desenrola ao longo dos séculos da seguinte maneira. Quantos aqui são pais, mães? Deixa eu ver as mãos. Muito bem. Pensa junto comigo o seguinte: quando o seu filho, você sai numa certa manhã maravilhosa de domingo para poder fazer compras no mercado e você resolve levar toda a família junto para poder passear nesse dia agradável, um domingo feliz. E quando você leva toda a família junto, imagine que você tem 2 filhos pequenos de 5, 7 anos de idade. E agora o seu filho, quando chega no mercado, ele começa a ver nas prateleiras, assim, nas gôndolas, né, do mercado, aquelas guloseimas, aquelas coisas gostosas que só de ver já brilha o olho, né? E é chocolate, e é bala, e é biscoito. E aí o seu filho vira para você assim e fala o quê? Eu quero, né? E você, como uma boa mãe, um bom pai que é, você faz o quê? Imediatamente vai lá, abre na frente do seu filho dentro do mercado e entrega na mão. É isso que você faz? Não, claro que não, né? Como um bom pai, uma boa mãe, você vira para a criança e você fala o quê? Meu filho, isso aqui faz mal, não pode. E aí o filho mais velho, que geralmente tem um espírito de liderança nato, né? Influencia o irmão e as demais crianças ao redor. Ele vira para você e diz assim: mas por que você é mal assim e não dá pra gente esse negócio que a gente quer? Larga de ser ruim, pai. Dá pra gente, é só um pedacinho de chocolate. Aí você fala o quê? Não, isso aqui faz mal. Aí o filho imediatamente ele faz o quê? Ah, entendi. Então tá bom. E segue caminhada fora pelo mercado? Não. Geralmente o que a criança ela faz? Se joga no chão, começa a gritar, começa a chorar, começa a bater o pé no chão, fazer birra, né? E aí começa a falar pro irmãozinho: o papai e a mamãe, eles são o quê? Maus. Eles são ruins. Eles não prestam porque estão recusando dar pra gente uma coisinha pequenininha que a gente está pedindo para eles nesse momento. Aí imagina que nesse exato momento todo o mercado parou para poder ver o quê? Essa cena que está acontecendo. E aí você já constrangido por toda essa situação, você faz o quê? Você leva a criança até o carro, fala: ó, quando chegar em casa a gente vai. Desce a mão. Bom seria se fosse assim, né? Mas muitas vezes, na hora que você se depara com toda essa cena, em algumas ocasiões, em alguns momentos, algumas pessoas acabam perdendo o quê? O controle, e já pega a criança no chão e faz o quê? E dá uma palmada, né? Para de pirrar essa criança! Menino, que negócio feio é esse? Eu falei com você da última vez que a gente veio no mercado que se você fizesse birra de novo, você ia apanhar. E aí, qual é a mensagem que imediatamente o filho pequeno que estava ali, eu vou fazer birra junto, ele vai entender? O meu irmão estava com razão. Olha só, meu irmão simplesmente pediu um pedacinho de chocolate, de biscoito,
e porque o papai e a mamãe não deu, porque é ruim, é mal, agora está batendo nele, porque ele foi simplesmente manifestar o seu sentimento. E aí a criança ela ficaria como? Traumatizada, né? E todas as vezes que você levasse agora o filho mais novo no mercado e falasse com ele, não faz birra, você acha que ele iria obedecer porque ele te ama e te obedece naturalmente, ou por medo de sofrer exatamente a mesma represália? Medo. E nunca foi no plano original de Deus, ao estabelecer as suas criaturas, que o seu governo fosse baseado em um governo tirânico, onde o medo ele fosse exatamente o elemento motivador por detrás das ações das suas criaturas. É claro que essa ilustração que eu usei ela é muito pálida, muito pequena para poder ilustrar toda a profundidade da origem do pecado e do mal sobre o planeta Terra. Mas de certa forma ela procura exemplificar exatamente o grande contexto em que nós estamos inseridos. E nunca foi ideia de Deus criar robôs, ou criar pessoas que o obedecessem e reverenciassem o seu nome, baseados, pautados pelo medo. E se não for o amor que nos motiva a estar na presença de Deus, se não for o amor que nos motiva a sermos obedientes a Deus, então para Deus nada mais importa. E é exatamente por isso que nesse exato momento, quando Lúcifer ele se rebela contra Deus, Deus ele imediatamente ele não pega e fulmina esse anjo de luz, que agora se rebela contra o seu governo. Mas era necessário exatamente que tudo aquilo que Satanás ele estava exatamente disseminando para os demais anjos no céu, pudesse ficar nitidamente claro para todas as criaturas de Deus, e para que tanto o caráter santo, puro, amoroso do nosso Deus ficasse revelado de maneira contundente para todo o universo, assim também como o caráter perverso, maligno daquele que outra hora tinha sido um anjo de luz. Exatamente por isso. E é interessante que então a Bíblia nos diz que esse anjo, que era um anjo de luz, um querubim, filho da alva, ele perdeu o seu espaço no céu, porque a iniquidade e o pecado tomou conta do seu coração. Em Apocalipse, como nós lemos no primeiro verso, nos diz que em determinado momento houve uma guerra. Exatamente porque depois de muita oportunidade que Deus ele concedeu para que Lúcifer ele repensasse as suas atitudes, as suas ações, ele insistiu em ir até o fim. E então agora, para que a integridade, a paz, a harmonia pudesse ser preservada para todos os seres que habitavam o céu, foi necessário que Deus ele intervisse e expulsasse então Satanás do céu. E a Bíblia nos diz em Apocalipse então que ele foi expulso. E no versículo 4 de Apocalipse 12 ainda vai nos dizer que quando ele é expulso, ele arrasta junto consigo o quê? Uma terça parte dos anjos de Deus. E quando eles agora são expulsos do céu, então Satanás ele começa agora uma empreitada por outros mundos criados por Deus, exatamente buscando implementar nesses mundos que viviam em os desejos ambiciosos, egoístas, tirânicos que dominavam o seu coração. E era necessário a Deus permitir que, ao desenrolar da história, pudesse ficar de maneira nítida para todos quem de fato estava falando a verdade. Quem de fato estava falando a verdade. E a Bíblia vai nos dizer que então em determinado momento Deus ele cria o planeta Terra, e no nosso planeta Terra ele coloca quem para poder habitar o planeta Terra? O primeiro casal?
Adão e Eva. E todos os dias a palavra de Deus vai nos dizer que esse primeiro casal, eles tinham uma bênção, o privilégio de serem visitados por Deus. Os anjos de Deus vinham comunicar as verdades preciosas a respeito da queda, do pecado desse ser que havia sido criado por Deus e agora havia se rebelado contra o governo de Deus. E estava exatamente vindo para a terra para poder tentar enganar o primeiro casal a se desviar do plano original de Deus para a sua vida. E então, no capítulo 3 de Gênesis, nos é dito exatamente a respeito da queda do primeiro casal. E de lá para cá, todo o sofrimento, maldade e ademais coisas que nós temos que conviver no mundo estão aí presentes ao cotidiano do ser humano. Uma escritora norte-americana, a Sra. White, ela diz o seguinte para nós: a rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo durante todas as eras futuras, um perpétuo testemunho da natureza do pecado e das suas terríveis consequências. Os resultados do governo de Satanás, seus efeitos tanto sobre os homens quanto sobre os anjos, mostraria qual seria o fruto de se deixar de lado a autoridade divina. Testificariam que, ligado à existência do governo de Deus, está o bem-estar de todas as criaturas que Ele fez. Assim, a história dessa terrível experiência com a rebelião seria uma salvaguarda perpétua para todos os seres santos, para impedir que fossem enganados quanto à natureza da transgressão e para salvá-los de cometer pecado e sofrer a pena. Aquele que governa no céu é o que vê o fim desde o princípio. É o ser diante do qual os mistérios do passado e do futuro estão igualmente expostos. E que para além da miséria, obscuridade e ruína que o pecado acarretou, contempla o cumprimento de seus propósitos de amor e bênçãos. Embora nuvens e escuridão o rodeiem, justiça e juízo são a base do seu trono. E isso os habitantes do universo, tanto fiéis como infiéis, compreenderão um dia. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto. Amém? Amém. Em nenhum momento da nossa jornada nós precisamos duvidar a respeito do caráter do Deus a qual se revelou em sua palavra e de maneira muito mais contundente se fez carne e habitou entre nós, a fim exatamente de demonstrar para toda a humanidade, para todo o universo, o seu caráter perfeito, amoroso, justo e reto. E por mais que esse dia decisivo ainda não tenha chegado, em que pecado e pecadores não mais existirão, temos hoje em nossas mãos a palavra de Deus, a fim exatamente de nos resguardar e de confirmar cada vez mais a nossa fé, a nossa bendita fé, na pessoa do nosso Deus, a fim de que nós possamos caminhar em meio às tempestades, aos desertos, em meio às lutas que nós enfrentamos no nosso mundo, na certeza e segurança de que Deus ele está no controle supremo de todas as coisas. Amém. E de que no final de tudo irá terminar bem. É bem verdade, eu sei que muitas vezes no seu trajeto, na história da sua vida, assim como da minha vida, muitas vezes nós não planejamos as pedras no meio do caminho. É verdade que muitas vezes nós não sonhamos com o sofrimento, mas muitas vezes ele insiste em bater a porta da nossa vida. Muitas vezes situações adversas insistem em nos rodear, em circundar a nossa família, tentando exatamente minar a nossa fé em Cristo Jesus. Mas eu quero te dizer, meu querido amigo e irmão, nessa manhã, que nós não precisamos duvidar a respeito do caráter perfeito do nosso Deus. Amém.
Nós não precisamos duvidar a respeito do amor que Deus ele tem exatamente por mim e por você. Porque não existe maior demonstração do amor que Deus ele tem por mim e por você, senão aquela que Cristo ele manifestou na cruz do Calvário. Nós não somos chamados a viver um cristianismo ou uma caminhada ao lado de Deus, às escuras, desconhecendo exatamente aquilo que irá nos advir ao futuro, aquilo que nos sobrevirá. Que nós não somos chamados a caminhar ao lado do nosso Deus sozinhos, mas Cristo ele se fez carne e habitou entre nós exatamente para que Emanuel, Deus conosco, pudesse ser exatamente a nossa segurança constante e diária. Em sua palavra, Deus ele nos deixou revelado de maneira clara exatamente que nós podemos ter segurança naquilo que ele nos diz. E ao final da sua palavra, ele nos diz exatamente o quê? Que tudo terminará bem. Por mais que ele não tenha sido causador, originador de todas as coisas, Deus, ele tem um fim determinado exatamente para o mal e o originador do mal no mundo no qual nós vivemos. Através do estudo dessa manhã na palavra de Deus, nós podemos compreender exatamente que Satanás, ele é o originador do mal em todo o universo criado por Deus, mas que existe um prazo determinado para ele também. E hoje Deus ele convida a mim e a você a exatamente estarmos tomando uma decisão, um partido nesse grande conflito. Deus ele nos convida a estarmos tomando um partido não em uma guerra humana contra carne e sangue, não em uma guerra contra uma superpotência nacional contra outra, mas em uma guerra entre o bem e o mal, em uma guerra onde nós bem já sabemos qual lado será o grande vencedor dessa batalha, porque Cristo ele já conquistou a vitória na cruz do Calvário. E hoje nós precisamos simplesmente continuarmos confiando. Hoje o convite de Deus a mim e a você é exatamente que nós prestemos a nossa lealdade, a nossa submissão, a nossa confiança e dependência nas mãos de Cristo Jesus. Na verdade, a palavra de Deus nos diz que um dia toda criatura irá comparecer diante de Deus, irá reconhecer que justo e verdadeiro são os juízos de Deus. Um dia todo ser humano dobrará os seus joelhos à presença de Deus para poder reconhecer que Deus ele é santo, que é amor e que dele só habita a bondade. Mas só que naquele dia nós poderemos fazer isso de duas formas: felizes a vida, porque em oportunidade nós escolhemos confiar a nossa vida completamente nas mãos de Deus e entendemos o plano original de Deus para a nossa existência e para a nossa família, baseado exatamente naquilo que a palavra dele nos orienta. E nós escolhemos ao longo da nossa jornada caminhar confiando na palavra de Deus. Ou a palavra de Deus nos diz que naquele dia também nós seremos convidados a fazer isso com lágrimas nos olhos, arrependidos, porque enquanto as oportunidades bateram a nossa porta, nós incessantemente recusamos os convites de Deus. Nós endurecemos o nosso coração e nós permitimos que exatamente aquele que originou o pecado no céu, que trouxe a maldade para o planeta Terra e perverteu a raça humana, dominasse exatamente o centro dos nossos pensamentos, a nossa mente, e nos levasse exatamente para um caminho contrário àquele que Deus ele tem nos convidado a andar. E hoje Deus ele te faz a seguinte pergunta: de que lado você vai estar? Em quem você vai confiar? Perceba você que o nosso Deus de amor, Ele nunca vai te forçar a tomar uma decisão contrária àquilo que você deseja para a sua vida. Deus ele nunca vai te fazer tomar uma decisão baseado pela dor.
Existe por aí algumas teorias que dizem assim, né? Se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Na verdade, com Deus não é assim. Quem trabalha com o terrorismo é o inimigo das nossas almas. O nosso Deus, o Deus criador de todo o universo, é amor. Amém. Ele é amor. E a base do seu governo, dos seus súditos, a adoração prestada a Ele, é motivada pelo amor. Então hoje Deus ele te convida a reconhecê-lo e entregar a sua vida nas mãos dele, baseado exatamente a tudo aquilo que ele já fez por mim e por você, baseado em tudo aquilo que ele nos tem descrito na palavra dele, e principalmente pautado na segurança que um dia, muito em breve, Cristo Jesus, ele voltará. Amém. Para poder buscar aqueles que em vida, em oportunidade, escolheram devotar a sua lealdade e confiança inteiramente em suas mãos. Nessa semana nós teremos a oportunidade de refletir um pouquinho mais a respeito do caráter desse Deus. Você vai ser convidado todas as noites a tomar uma posição ao lado desse grande conflito. Que eu e você possamos confiar inteiramente a nossa vida nas mãos daquele que tudo vê, daquele que tudo ouve, daquele que tudo sabe e daquele que é o grande vencedor. Jesus. É esse o seu desejo? É essa a sua oração? Então eu quero te convidar nesse momento a ficar assim como você está, com a sua fronte. E eu quero fazer uma oração por você. Eterno Pai que estás nos céus, maravilhoso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Amém. Porque em Ti, ó Deus, não há variação nem sombra de dúvida. O Senhor Deus é todo bondoso, é todo misericordioso. O Senhor é amor, o Senhor é justiça, o Senhor é justo. E nós podemos confiar inteiramente, ó Deus, no Teu governo. Porque nele somos convidados a ser Teus súditos, motivados, constrangidos pelo Teu amor, que foi capaz de sair das cortes celestiais e vir a esse mundo morrer na cruz do Calvário para poder perdoar os nossos pecados, que permitiu, mesmo sendo contrário à existência do mal, que o mesmo ficasse nitidamente claro para toda a tua criação, a fim de que todos aqueles que prestassem ao Senhor lealdade fossem única e exclusivamente mediante ao amor que é a base do teu governo. Nessa manhã, querido Deus, nós queremos ser fiéis ao Senhor também. Nós queremos dizer, ó Deus, diante de todo o universo, que nesse grande conflito, nessa guerra entre o bem e o mal, nós queremos estar ao teu lado. Toma cada filho teu que aqui está nessa manhã. O Senhor sabe das lutas que enfrentamos na vida. O Senhor sabe, ó Deus, das interrupções que muitas vezes sobrevêm sobre a nossa história de felicidade ao teu lado, tentando nos tirar da tua presença, mas que nada, nem ninguém, seja capaz, ó Deus, de nos distanciar do teu amor revelado em Cristo Jesus. Amém. Abençoe a igreja aqui em Albatroz, para que ela continue crescendo, para que ela continue sendo uma bênção nessa comunidade. Mais pessoas conheçam a respeito do teu amor. Abençoe os nossos amigos também, ó Deus, que estão acompanhando através da transmissão. Que também sejam alcançados, que também sejam abençoados por Ti. Que a doce presença do Teu Santo Espírito continue a falar poderosamente ao nosso coração e transformar a nossa vida. É o que nós pedimos esse sábado. E agora voltarmos para os nossos lares. Que os Seus anjos nos acompanhem. Em nome e
por amor de Jesus. Amém. Amém. Você é o meu convidado para estar aqui amanhã e durante toda a semana, viu? Está feito o desafio. Amém. Que Deus o irmão Tiago vai estar agora, né, na porta para dar um abraço.